Olá, investidor! Aqui quem fala é o acionista. E hoje vamos falar sobre o petróleo está de graça. É só pegar e levar? Vamos falar sobre esse assunto que, para quem não sabe, ontem o petróleo operou no negativo. Então, antes de mais nada, lembrar vocês que isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Duvide de tudo que eu estou falando aqui, pesquise outras fontes e tire as suas próprias conclusões. Lembrar também que isso é sobre óleo bruto. O petróleo não é gasolina, álcool, não é nenhum derivado dele. A gente está falando sobre o óleo bruto mesmo, que é retirado e depois vendido para as refinarias ou para quem quer que seja que queira comprar ele. Então vamos lá, lembrando que eu não sou nenhum especialista do mercado de petróleo, então pode ter algumas coisas erradas aqui. Eu estou desde ontem estudando sobre o que aconteceu, que eu quero entender que houve o petróleo ser operado negativo. Isso é algo sem precedentes, então eu acabei ainda ficando com muitas perguntas em aberto que eu não achei resposta, então vou pedir a ajuda de vocês para poder me ajudar a responder elas. E qualquer erro que vocês verem aí, comentem abaixo para que eu deixe algum recado ou até faça um próximo vídeo corrigindo o que estiver errado. Era uma vez um vírus chinês. Como vocês sabem, estamos vivendo uma epidemia. E o que causou essa epidemia? Foi um vírus. Então, uma medida que os governos acharam para tentar apaziguar a situação foi pedir para várias pessoas ficarem em casa. Vários governos tomaram essa atitude. Com as pessoas em casa, eles também mandaram fechar algumas empresas para elas não abrirem, tentando dificultar a disseminação do vírus. Desculpe. E com isso, muitos negócios pararam de funcionar, os fretes reduziram, aviões pararam de circular, navios também reduziram, e isso acabou reduzindo muito a demanda do petróleo. Reduzindo a demanda do petróleo, os países da OPEP, que é um cartel de países que se une para definir o preço do petróleo, eles se reuniram e levantaram essa pauta. Poxa, nossa demanda reduziu. E agora, o que vamos fazer? Só que a Arábia Saudita queria reduzir a produção de petróleo nesses países. Porém, a Rússia não quis. A Rússia quis produzir mais para poder ganhar mercado. Com isso, a Arábia Saudita não deixou barato e também aumentou sua produção para não perder mercado. E o que isso levou? Isso levou ao grande aumento da oferta, e como a demanda continuou caindo, agora a gente tem um grande número de petróleo em excesso. Isso fez com que o preço do petróleo caísse bastante, que é o que eu falo aqui, o preço do petróleo despencou. Caiu muito, como vocês podem ver no gráfico. Ele já vinha seguindo meio que uma tendência ali de uns R$60, 50 e poucos, mas no dia que houve esse desacordo entre a Arábia Saudita e Rússia, dos 50 e poucos dólares que ele estava cotado, ele caiu para a faixa de 20 e poucos dólares. Então foi uma queda imensa, como vocês podem ver. E como caiu muito, muitas pessoas já acharam o petróleo barato e alguns já começaram a estocar. Lembre-se dessa palavra, estocar. Muitos já estavam estocando aqui por causa dessa queda grande do petróleo, acreditando que após essa pandemia passar, a demanda vai voltar ao normal, então vai subir, e com esse petróleo estocado eles poderiam revender ele novamente a um preço mais alto, talvez ele voltando a casa de 50 dólares ali. Então era isso que muitas pessoas estavam acreditando, e muitas pessoas acreditam até hoje e estão fazendo isso. Então, continuando, temos 3 tipos de petróleo. É bom falar isso para introduzir sobre vários assuntos que você precisa entender antes de contar toda a história e tudo o que pode acarretar esses acontecimentos. Hoje temos 3 tipos de petróleo no mundo, é o Brent, WTI e o Dubai Bruto. Mas para esse vídeo a gente vai falar só sobre o Brent e o WTI. Esse Brent ele é usado mais na Europa, na Ásia, e é o que a Petrobras aqui no Brasil utiliza, ele se baseia no Brent. E o WTI já é o americano, ele é do Texas. E um ponto importante é que o WTI ele tem maior qualidade que o Brent. Então a maior parte do tempo ele costuma estar mais caro do que o Brent. Eu não vou entrar no mérito do porquê, isso você pode pesquisar depois, mas como não é um vídeo tão técnico de petróleo, eu não vou entrar tanto no mérito. E outro coisa que você precisa entender é o que é um contrato futuro. Contrato futuro, como o nome já diz,
é um contrato que você compra, que você vai exercer ele no futuro. Do assunto do petróleo que foi vendido abaixo de R$0, ele se tratava do contrato futuro de maio. Então ele ia vencer hoje, dia 21 de abril, porém o exercício dele é em maio. Todo mês de maio é o período que você pode exercer. E tem algumas características dele, algumas características específicas. Por exemplo, um contrato de petróleo da PTI, o mínimo que você negocia nele são 1.000 barris de petróleo, ou 158 mil litros aproximadamente, 158, 159 mil litros aproximadamente de petróleo bruto. E também tem outra coisa interessante, é que a liquidação dele é física, ou seja, você tem que ir lá buscar esse petróleo. E onde que você busca? Nessa cidade chamada Cushing, no Oklahoma. É nesse local que você vai buscar o petróleo, assim dizendo. E que cidadezinha é essa, Cushing? O que tem lá? Era uma cidade grande produtora de petróleo no início do século passado. Só que eles exploraram praticamente todas as reservas que tinha nessa cidade de petróleo. E isso acabou zerando praticamente os poços dele. Porém, como ele tinha muito petróleo em volta ali, eles criaram uma estrutura enorme, vários armazéns, oleoduto e por aí vai, tinha uma estrutura gigantesca só para comportar essa parte de petróleo. Mas como acabou, não tem de onde mais extrair petróleo, isso acabou meio que ficando vazio, parado, e foi a chance que a NYMEX, não sei se assim se fala, porém eu vou pronunciar assim nesse vídeo, escolheu lá como ponto de entrega oficial para esse contrato futuro de petróleo, leve doce em 1983. Por quê? Porque agora já não tem petróleo para explorar lá, então eles viram que ficou um monte de coisa parada lá, sem utilização, então provavelmente eles se aproveitaram disso e compraram a um preço muito barato. Compraram, alugaram ou simplesmente definiram. Ainda não descobri ao certo como que foi esse caso. E o que é essa NYMEX? Ela é conhecida como New York Mercantile Exchange e é o maior mercado mundial não virtual que negocia o futuro de commodities. Ela não negocia só petróleo, tem outros vários tipos de commodities lá, mas um dos mais famosos é o petróleo WTI. E beleza, você sabe já o que é o contrato futuro, mas como que você pega esse petróleo? Como que você vai adquirir esse petróleo? Esse petróleo ele é adquirido através de oleoduto ou bombeamento. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você não tem um oleoduto que se liga nessa cidade. Então, você não vai conseguir esse tipo de extração. Mas você também pode conseguir através de um bombeamento. Você leva talvez seu caminhão-tanque até lá e eles enchem para você. Só que tem vários detalhes que você tem que se atentar. Como, por exemplo, o risco do transporte é todo seu. Então, desde o momento que eles estão transferindo petróleo para você em seu veículo, por exemplo, até o transporte ao seu lugar de armazenagem, todo o risco é seu. Então, se ocorrer qualquer coisa, você que tem que bancar. E lembrando que tem que ter um transporte especial, pelo menos no Brasil. Eu não sei se lá nos Estados Unidos também é necessário, como o caminhão-tanque provavelmente mas aqui no Brasil existe uma licença chamada TPP, que é Transporte de Produtos Perigosos. Eu não sei se lá existe algo do tipo, ou só tem uma licença de caminhão que você já consegue transportar esse combustível. Então isso aqui pode ser algo que até encareça um pouco o frete, então você tem que ficar de olho nisso. E você também tem todo um mês de maio para poder pegar esse combustível lá. Então esse contrato ele encerrou as negociações ontem, venceu hoje. Então se você, caso tenha comprado, você vai ter todo o mês de maio para poder pegar esse seu combustível lá. E o armazenamento disso, talvez você está pensando, caraca, velho, negócio tá de graça, eu vou comprar, mas você não pode colocar em qualquer lugar, é petróleo. Então você tem que colocar em algum desses tanques, que são tanques específicos para armazenar petróleo, ou até mesmo num petroleiro. E como vocês podem ver, são coisas difíceis de serem construídas. Então não é da noite para o dia que você vai sair aumentando grandemente a sua quantidade de armazenamento. Demora muito. E como eu disse no começo do vídeo, a galera já estava começando a estocar o petróleo nesses locais. E muitos já estavam começando a ficar cheios. E tem muito no oceano mesmo. Eles estão usando navios para estocar petróleo. O navio fica lá parado, só estocando o petróleo do pessoal. E tem um risco também muito grande. Como, por exemplo, na esquerda aqui temos uma imagem lá da Venezuela. Esses tanques aqui são lá na Venezuela pegando fogo. Enquanto aqui temos um navio iraniano também
pegando fogo. E como o petróleo ele é muito fácil de entrar em combustão, qualquer coisinha ele pega fogo e depois para você apagar isso é muito difícil, você pode perder toda a sua produção. E o pessoal vendo isso, que o pessoal da OPEP, né, Arábia Saudita e Rússia, que estava aumentando muito a oferta e a demanda continuava baixo, já prevendo que ia dar um grande problema, eles entraram em um acordo para reduzir um pouco a produção. Só que esse acordo não foi o suficiente, porque a oferta ainda continuou bem acima do que as pessoas estavam demandando. E isso continuou, muitas pessoas continuaram estocando, comprando e estocando petróleo, vendo que o preço estava baixo. E deu isso que vocês estão vendo aí. Ontem o preço estava por volta de $20, só que o que eu acredito que muitos que estavam com esses papéis na mão, quando foram chegar o pessoal que eles costumam estocar, isso eu estou falando de grandes indústrias, o pessoal que depende muito de petróleo, que utiliza realmente desses contratos, porque são quem normalmente ficam com esses contratos até o fim. Eu acredito que quando eles chegaram no último dia ali e foram tentar negociar o armazenamento, a estocagem, eles viram que já não tinha lugar onde mais colocar. Eles viram que não tinha para onde eles levarem esse petróleo e começaram a vender ao preço que fosse, porque não tinha o que fazer com ele. E o petróleo ele tem toda uma regulamentação, você não pode simplesmente descartar ele, você não pode simplesmente tacar fogo nele, então tem todo um tratamento que você tem que ter em relação a ele. Então, se você não tiver algum lugar para armazenar, pode, certo, assim, com especialistas, de uma forma correta, talvez você tenha até mais sanções do que você vender no prejuízo. E observem que esse aqui é o petróleo WTI, é aquele que possui uma qualidade superior ao Brent, e que normalmente ele tem o valor de mercado dele costuma estar cotado acima, costuma ser sempre um pouco mais caro devido à sua qualidade. Então isso é algo para a gente ficar de olho, porque ele foi abaixo de zero e o Brent ele continuou acima. Que ele tem uma liquidez maior, ele é mais mundial, mas lembro novamente, é algo para a gente ficar de olho. E você vê também, para ver que não é coisa que eu tirei da minha mente, o preço do petróleo americano caiu abaixo de zero e isso está afetando o mundo, né, como diz a notícia. Isso saiu em vários veículos, você pesquisar aí agora você vai ver que isso não é coisa da minha mente. Todo mundo viu que o petróleo caiu abaixo de zero. Antes tinha um paradigma, tinha uma máxima que dizia no mundo do investimento que do zero não passa. Dessa vez mostrou para vários investidores, inclusive eu, que essa máxima não é verdade, que do zero às vezes pode passar, como foi o caso. E como ele parou em menos $37 o barril, se você comprasse um contrato dele, você iria ganhar $37 mil para exercer o contrato. Pelo menos esse foi o meu entendimento. Isso é uma afirmação que eu já fico em dúvida se é verídica, se seria isso. Então agora você pode estar falando, poxa, acionista, então compensa demais comprar esses contratos de petróleo. Eu vou ganhar 37 mil para exercer eles. Só que aí você tem que recordar de tudo aquilo que eu falei. Você tem os riscos, você não pode armazenar em qualquer lugar, você tem um transporte. Então isso tudo você tem que lembrar, você não pode deixar ele em qualquer lugar. Porque às vezes, eu vou comprar tudo isso, vou colocar realmente em barris. Muitas pessoas acham que vai vir em barris, ele não vem em barris, ele vem líquido. Se você quiser colocar em barris, você que vai ter que comprar. O barris é só uma unidade de medida que eles utilizam para poder medir, né, quanto você está comprando, quanto você está vendendo. Mas ele não vem em barris, barris é só unidade de medida. E beleza, você comprou tudo isso, vou colocar em barris e vou alugar uma fazenda. Provavelmente você vai tomar uma multa pesada do governo, um monte de gente vai cair em cima de você, e esses 37 mil não vai dar nem para começar a pagar essa multa. Talvez esses 37 mil não vai pagar nem o frete, quem diria o armazenamento. Um contrato, igual eu falei, são 159 mil litros de petróleo bruto. Então você precisa de um espaço bem grande para poder armazenar isso. Não é em qualquer lugar que você vai encontrar aí. Como eu falei, tá todo mundo estocando petróleo e agora tá todo mundo procurando locais para estocar petróleo. Tá todo mundo caçando. Se você encontrar ele, você vai ter muita sorte, que nem procurar uma agulha no palheiro, porque todos os locais quase estão cheios.
Saiu uma notícia recentemente que o governo americano comprou boa quantidade de petróleo ontem, mas provavelmente eles têm onde colocar, né? Mas você tem que lembrar que você não é o governo, você não tem esses espaços. Então, se você não tem um local próprio para colocar eles, eu acho melhor você ficar de fora. Eu acho melhor. Agora já passou, né? Se você comprou, agora você tá muito na merda. Você vai ter que caçar até o fim do mês aí um local pra você colocar isso, cara. O que eu posso falar pra você correr contra o tempo. Procure aí e torça pra talvez esse lockdown acabar logo, pra demanda aumentar e esses armazéns reduzirem a quantidade estocada e surgir lugar pra você. Isso se for obrigatório, né, exercer o contrato. Isso é uma especulação minha. E, cara, isso tudo acabou me fazendo ficar cheio de perguntas que eu ainda não achei respostas. E eu peço para vocês que me ajudem a encontrar essas respostas, para talvez fazer um vídeo mais completo, fazer um vídeo corretivo respondendo isso, que são perguntas que eu achei importante indagar. Por exemplo, esse armazenamento em Cushing é dos produtoras ou é alugado? Tipo, quem produz o petróleo, eles têm esse armazenamento físico deles ou eles precisam alugar? Ou pode ser até ambos. Se alguém souber aí, deixa a resposta. E se é opcional exercer esses contratos, ou, por exemplo, uma pessoa que ontem foi aproveitar que estava negativo, foi lá e comprou 100 contratos de petróleo, ele vai ser obrigado a exercer? Ele vai ter então os seus 100 mil barris de petróleo ali que ele vai poder ter, que ele vai ser obrigado a transportar isso, a achar um lugar para colocar. E lembrando, pessoal, que isso você não pode simplesmente pegar e pôr na sua casa, como muitos estavam... sei que estava brincando, falando, mas você não pode simplesmente chegar lá, comprar um contrato de petróleo, encher vários caminhões pipa e colocar na sua casa. São 159 mil litros de petróleo bruto. É muita coisa. E uma outra dúvida era essa: o produtor recebe no momento da emissão dos contratos ou no fechamento e com base no preço do exercício? Como assim? A dúvida é se é igual uma ação, que eles vão lá, fazem sua oferta inicial, tipo, a empresa chega, fala que cada ação vale R$10, disponibiliza 1 milhão de ações lá. E assim que o pessoal vai comprando, esse dinheiro já vai para a empresa. Depois do que acontece com a ação, nada influencia a empresa. A empresa não vai perder dinheiro se a ação estiver caindo, ou não vai ganhar se ela estiver subindo. Apenas para próximas emissões. E se for com fechamento, se esses produtores vão ser obrigados a pagar $37 para quem comprou esses contratos. Isso também é uma coisa que eu não encontrei, porque a maior parte que você vê na internet é relacionada com especulação. A galera normalmente não costuma exercer. Quem exerce, igual eu falei anteriormente, são grandes empresas, empresas que precisam desse petróleo no seu dia a dia, que usam, que é um recurso estratégico para elas. Aí eles usam desses contratos para comprar seu petróleo. E o que isso tudo pode significar? O petróleo normalmente ele é um termômetro para a economia. Quando o petróleo está subindo, normalmente é porque a demanda dele está aumentando e a economia está crescendo. Ou é um sinal que a economia está com sinais de que vai crescer. Agora, com uma queda brusca dessa, pode significar que vai estar vindo uma segunda onda de queda nas bolsas pelo mundo e na economia como um todo. Esse é um dos sinais que o petróleo pode estar nos indicando. Isso, lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, isso é só apenas um aviso, um alerta que pode ocorrer. E um aviso muito importante é esse: não invista naquilo que você não conhece. Por exemplo, nesse mercado de petróleo, eu não investiria, ainda tenho muitas dúvidas a respeito dele. Tem muita coisa que eu precisaria estudar, muita coisa que eu ainda fiquei em dúvida. Então, só invista, pessoal, naquilo que vocês realmente conhecem, que a chance de você se ferrar é bem menor. Então, por esse vídeo foi isso, pessoal. Comentem aí abaixo o que vocês acharam dele, se isso é verdade, se é balela. E não se esqueçam de deixar seu like e se inscrevendo no canal.